Primeiro ponto a se destacar nessa partida foi a marcação individual por encaixes da Fiorentina. Percebam aí uma linha de 5 defensores, 3 meio-campistas e 2 atacantes, dificultando a posse da bola em relação aos defensores e aos meio-campistas receptores da posse da bola, que é o Thuram e o Locatelli na Juventus. Então vamos ao primeiro frame ali, todo mundo encaixado, o Moise Kean vigiando o Renato Veiga, o Gudmundsson vigiando o Kalulu, o Fagioli aqui embaixo já vigiando o Thuram, o Cataldi em cima do Locatelli, para justamente dificultar essa posse da Juventus. E vamos ver como isso resultou em campo, né? Como se desenrolou a partir dos minutos que foram passando. Essas perseguições foram em bloco alto, barra médio, mas na maioria das vezes alto. Você pode ver ali que o Pablo Mari, ele persegue o McKennie até o momento em que o ponta, vamos dizer assim, baixa a linha ali atrás do meio campista, e a perseguição longa ali do zagueiro atrás do ponta, né, para justamente fazer esse encaixe e dificultar a posse da bola da Juve, que tinha que apelar para o chutão. E aqui tá a diferença entre marcação individual apenas e marcação por encaixe, né? Perceba aí que o Pablo Mari outra hora estava marcando o McKennie e agora já está marcando o Kolo Muani. Ou seja, não necessariamente um jogador com um o tempo inteiro na partida, né? Pode haver trocas por causa que o desgaste físico seria muito maior e a marcação um pouco utilizada em encaixe 1 por 1 atualmente. Aqui vemos mais um exemplo de bola esticada para o Kolo Muani e o Pablo Mari ali em cima do atacante da Juve. Aqui eu quero explicar um conceito muito usado no jogo de posição, que é a saída com uma triangulação, principalmente na lateral do campo. Renato Veiga, que está com a posse da bola, a gente chama ele, numa literatura posicional, de um jogador próximo, um jogador de base, né? O Koop Miners ali, que está destacado como Koop, é o jogador intermédio, que vai intermediar essa jogada, né? E o Kelly já é o jogador que a gente chama de distante, ou o jogador que nesse caso pode ser o terceiro homem também, mas digamos que essa nomenclatura, né? O próximo, o intermédio e o distante. Então, no jogo posicional você vai ver muito isso. Os jogadores no lateral do campo tentando formar uma triangulação ali para poder sair desse espaço e ali onde está marcado no meio com um círculo para encontrar um meio espaço ali que ficou da equipe da Fiorentina. Mas justamente esses dois meias aqui da equipe, que é o Locatelli e o Thuram, estavam sendo muito bem vigiados pelos meio-campistas ou até mesmo pelo atacante junto da Fiorentina, né? No caso, ele é o Gudmundsson e o Fagioli. O Gudmundsson é um segundo atacante ao lado do Moise Kean e o Fagioli já é um meia ali mais de contenção, que salta a pressão para a Juve justamente não conseguir sair. E o que acontece são uma sequência de chutões para frente, né? A Fiorentina amava esse estilo de jogo, né? Foi benéfico para a equipe da Viola. Mais uma demonstração aqui de próximo, intermédio e distante, que no caso o próximo é o Kalulu, o intermédio é o Koop Miners e o distante é o EA. Então, assim, o tempo inteiro buscando essa triangulação, mas aí pode ver que a marcação está encaixada um com um ali, dificultando o trabalho da Juve. Mais um exemplo, dessa vez com o Kelly, né? Locatelli e Koop Miners, dessa vez é o contrário, né? O Kelly é o próximo, o Locatelli é o intermédio e o Koop Miners é o mais distante. E todos muito bem marcados, né? Então, acontecia esse chutão para frente. E vamos ficar com exemplos aí em vídeo, né? Marcação ali do atacante, os dois volantes sendo vigiados. E aí, quando vem o chutão, a Viola vai e ganha a disputa ali mano a mano. Vence outra disputa ali com a sobra. Mais uma vez, a marcação, pressão em cima do Locatelli. Ele vai tentar driblar ali, mas despacha a bola. E olha a marcação em cima já do Pablo Mari ali nesse caso, né? Já tirando a bola do Kolo Muani. Mais uma vez, o Locatelli, Renato Veiga, que é um defensor muito bom com a posse, lança. E aí, o Ranieri ali já intercepta. E o lance de maior destaque da partida, né? O do gol. Você percebe ali que com a posse, justamente, olha aí, um bom exemplo. O próximo, o intermédio e o distante. Pronto para triangularem já, mas aí todos marcados. O que a Juve tem que fazer? Recuar a posse da bola, tentar voltar no goleiro, ou então tentar dar um chutão na frente para tentar ganhar essa posse da bola, mas olha aí, o Pablo Mari despacha, e aí vem a consequência, né? O Kalulu vai saltar a pressão, após o Moise Kean ganhar, dividido no alto, e aí justamente, né, a Fiorentina fez muitos encaixes individuais, aí o Kalulu foi tentar saltar uma pressão ali, né, individual no Gudmundsson, olha o espaço que sobra ali, o Mandragora fazer essa infiltração. Ele recebe o passe do Fagioli ali, já chuta de primeira e faz um belo gol. Então, assim, a Juve sofreu nesse caso, tentando fazer uma marcação mais encaixada ali, um salto de pressão, sendo que era o que estava dando certo muito para a Viola, né? No caso, deu errado para a Juve. A gente bate muito nessa tecla de triangulação do jogo posicional, né? A partir do momento em que
é necessário ter essa aproximação, a gente vê aqui esse exemplo de como você precisaria furar essa marcação individual. Então, justamente aqui, ó, o EA toca a posse da bola para o McKennie, ele devolve, olha o Thuram passando. Essa bola tinha que ser rápido na infiltração ali, na ultrapassagem, né, vamos dizer assim, do Thuram, porque ele teria uma vantagem sobre os defensores da Viola. E aí, nesse caso, ele não toca, aí o Thiago Motta ali até aplaude, ó, porque a ideia é muito boa, né? Assim, é o que o treinador gosta, né? É o que ele propõe, ele gosta quando acontece esse tipo de coisa, mas aí ele viu que o jogador passou, ou seja, a bola era nele. Se fosse ele no campo, ele tocaria no Thuram, por exemplo. Mas aí o jogador volta e não consegue concluir a jogada, né? Não consegue avançar jardas, vamos dizer assim. E faltou muito isso no jogo. Vamos aqui mais um exemplo de outra opção de furar o encaixe individual, que é o talento, né, cara? Aí eu acho que falta um pouco na equipe da Juve, é o talento individual. Não é uma coisa melhor no futebol do que o drible, um cara que sabe improvisar, e é um estilo que eu gosto muito particularmente. Então, olha aqui, ó, o EA passa, puxou a marcação, seria um bom passe de encaixar, mas estava marcado ali o McKennie, e aí o que ele faz? Ele parte pro drible, cara, ele parte pra coisa mais encantadora no futebol, sai rasgando linha ali, aí quando você faz isso, o que acontece? Olha o espaço ali pro Colomani infiltrar e sair de cara pro gol praticamente, é justamente isso que o McKennie faz, toca para ele, mas aí ele acaba se embolando, mas olha como o drible e a infiltração fez com que surgisse uma boa jogada, né? Então, esse foi o meu destaque de hoje da partida entre Juventus e Fiorentina. A Viola venceu por 3-0 essa partida. Um gol, o primeiro foi de bola parada, o segundo foi aquele para mostrar justamente o exemplo. E aí, na segunda etapa, já foi um chute de fora da área, um belíssimo gol, que a Viola conseguiu despachar Thiago Motta, fazer 3-0 e mandar o técnico procurar outros ares. E se você gostou desse vídeo, galera, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para demais notificações.